Gravar. Olá, pessoal, bom dia. Bom Alguém me dia. ouve? Sim. Ok. Então vamos começar. Meninos, deixa eu ver aqui, 8h30, então vamos lá. Moçada, deixa eu só admitir aqui mais algumas pessoas que estão entrando, ok. Bom, acho que está tudo certo. Então vamos lá. Ops, espera lá. Ok, deixa eu minimizar isso aqui. Minimiza e vamos nós. Bom, então vamos lá. Bom dia para todo mundo, pessoal. Deixa eu só me encontrar aqui, colocar minha cara aqui. Isto. Ops. Ok. Demitir todos. Demitir todos. Bom, então vamos lá, moçada. Seja lá o que Deus quiser e vamos nós. Espera lá, deixa eu só voltar para a primeira imagem. Então tá. Mais 2 pessoas, admitir. Okay. Vamos lá, meninos, bom dia, bom dia, bom dia. E a gente vai começar então a aula. Estamos agora não mais na apostila 1, estamos na apostila 2 e eu espero que vocês tenham feito aqueles exercícios que eu tinha sugerido na aula passada. Fiquem sempre atentos a isso, viu, moçada? Exercícios tal, tal e tal da apostila, porque, conclusão, assim que a gente encerra a aula aqui, a ideia seria que vocês fossem para aqueles exercícios que não são muitos, né? E aí, então, para poder ver se vocês realmente aprenderam, tudo bem? E de novo, né, precisando de ter alguma dúvida em relação aos exercícios, pode mandar as dúvidas pelo meu WhatsApp, tudo bem? É só pegar no grupo, né, qual que é o meu WhatsApp, e pode mandar as perguntas. De novo, os cursinhos fazem isso por aí, tem dado certo, e aqui em Andeara a meninada não tem mandado perguntas, talvez porque não tenha dúvidas, né? Que maravilha, né? Mas, tendo dúvidas, sim, mandem elas, não tem nenhum tipo de problema, nem constrangimento, a gente vai resolvendo. De qualquer forma, hoje a gente não vai exatamente passar exercícios no final, mas vamos fazer uma aula teórica apenas com esse tema que está aí no quadro. Ó, Ásia, Oriente Médio. Então, a gente passa a falar agora da Ásia, tudo bem? Então vamos lá. Meninos, vamos para a próxima imagem. Pois bem, está aqui o mapa da Ásia, enfim. E o que nos interessa aqui é essa divisão que a gente tem de acordo com a legenda. Ó, do que estamos falando? Estamos falando do maior dos continentes, maior inclusive que as Américas, né? América imensa, né, no sentido norte-sul, América do Norte, América do Sul, América Central. Só que, apesar da América ser imensa, somando a área da América inteira, ela não é maior que a Ásia. A Ásia é um pouquinho maior que a América. E por quê, né? Porque dá uma olhadinha nesse mapa. A gente tem o maior país do mundo, que é aquele que aparece em rosinha, que está ali no mapa, que é a própria Rússia. Lembrando que no mapa, a Rússia que vocês têm aí é apenas a porção asiática da Rússia. Falta ainda a porção europeia. Então é um país que é o dobro do tamanho do Brasil. Um pouquinho maior ainda que o dobro do Brasil, para vocês terem uma noção. E de qualquer forma, também está na Ásia o terceiro maior país do mundo, que é a China, que aí aparece em amarelinho. Então nós temos o maior país do mundo, o terceiro maior país do mundo, entre outros países também mais ou menos extensos. Olha no mapa que a gente vê. Olha bem ao sul da Ásia, a Índia, que também é bastante significativo o tamanho dela. A Índia tem uns 3 milhões uns quebrados de quilômetros quadrados, e isso em termos de estados aqui no Brasil, daria mais ou menos 2 estados do Amazonas, que é um estado gigantesco, né? Olha que tem o Cazaquistão também, que aparece em laranja aí no mapa. Olha que tem a Arábia Saudita bem a oeste, na Ásia. O Irã também são grandinhos. De qualquer forma, está aí o mapa da Ásia, moçada. E a gente tem a legenda lá embaixo, que nos fala
das regiões que compõem a Ásia. Então, o que a gente tem? Vamos dar uma olhadinha na legenda. Ó, vocês têm ali a Ásia Central, que aparece em laranja. Muita gente fala, mas essa Ásia Central não está tão central assim, né? Mas o que é esse central? Esse central é do ponto de vista de você falar do norte, do sul, e uma porção que está no meio, entre o norte e o sul. Por isso que eles usam o termo central. Aí volta para a legenda. Olha lá, fala de Oriente Médio, que é o que aparece em verdinho, que é o que nos interessará na aula de hoje, o Oriente Médio. Aí aparece em roxinho a chamada Ásia Meridional, lembrando que meridional é o mesmo que sul. Então, claro, está voltado para o sul. Depois aparece esse salmãozinho, o Sudeste Asiático, que contém, dá uma olhadinha no mapa, um trecho no continente pequeno e um monte de ilha, um monte de ilhas. As ilhas fazem parte, a maior parte delas, mais ao sul, de um país chamado Indonésia, que são milhares de ilhas, e mais ao norte desta porção em Salmão, tem um outro arquipélago grandão também chamado Filipinas, bem menor que a Indonésia, porém também um arquipélago. E por fim, lá na legenda, tem a Ásia Oriental, ou que eles estão chamando de Extremo Oriente, tudo bem? E aí vale a pena lembrar que o termo Oriente apareceu em duas dessas regiões, o Extremo Oriente e o Oriente Médio. E Oriente é o mesmo que Leste. E aí qual que é a referência que eles usaram para poder estipular que a Ásia tem continentes, tem regiões que recebem o nome de Oriente isso, Oriente aquilo. A referência é a Europa. Então foi a Europa que tem a leste do seu território, o território asiático, e se um europeu saísse lá de Portugal, Espanha e fosse para a China, ele iria passar, caso ele fosse pelo sul da Ásia, ele iria passar primeiramente pelo Oriente Médio, então é o que está a leste da Europa, mais ou menos no meio do caminho, e depois ele iria chegar no lugar mais a leste, na China, daí o termo Extremo Oriente, né, que inclui também o Japão, né? Enfim, daí então a referência para falar Oriente isso, Oriente aquilo, é a posição da Europa. Então quem criou esses termos foram os europeus, tudo bem? Então vamos lá. Aí, moçada, a gente continua com a próxima imagem que dá um zoom no Oriente Médio, especificamente falando. Então, temos aí essa região mais escura e temos ao redor do Oriente Médio uma série de corpos d'água. O que a gente vê? Vamos pegar, por exemplo, mais ao norte, aquilo que está escrito ali, Mar Cáspio. E quando a gente olha para esse Mar Cáspio, a gente vê que ele não tem ligação com os oceanos ao redor do Oriente Médio. E por quê? Porque, na verdade, o Mar Cáspio ele é um lago, e ele é um lago de água salgada. E daí que ele recebe o nome de mar. Então, o que a gente fala? Houve um dia, num passado distante, em que o Mar Cáspio estava ligado aos outros mares em azul no mapa. Só que o Mar Cáspio, ele acabou perdendo o contato com os outros trechos de água por conta dos movimentos tectônicos, das placas tectônicas. Então, ficou essa aguinha isolada na Ásia. Então, ele tem água salgada por isso, porque um dia ele esteve ligado ao oceano, hoje, pelos movimentos tectônicos, não mais. Então, o Mar Cáspio, na verdade, é um lago. Mais para frente, a gente vai falar do Mar Morto também, e o Mar Morto também é um lago de água salgada, e a mais salgada do mundo, porque ali é sal que não acaba mais, mas a gente volta a falar do Mar Morto depois. Bom, aí dá uma olhadinha de novo nesse mapa. Aí, em sentido horário, a partir desse Mar Cáspio, a gente tem o Golfo Pérsico, dá uma olhadinha, ali mais ou menos meio que adentrando o Oriente Médio, né? Um corpo d'água quase totalmente cercado pelo Oriente Médio, mas vejam que ele tem uma comunicação com o Mar Arábico, que já é um trecho do Oceano Índico. E dá uma olhadinha lá onde tem a letra C. Essa letra C, aí veja na legenda, é o que eles chamam de Estreito de Hormuz. Esse Estreito de Hormuz, moçada, ele é o lugar mais problemático do Oriente Médio. E por quê? Porque, veja, onde está escrito Golfo Pérsico, no próprio Golfo, no fundo das águas e ao redor do Golfo Pérsico, você tem a maior área de extração de petróleo do mundo.
Aí se a pergunta fosse, como é que esse petróleo sai daí? Então esse petróleo vai ser transportado por petroleiros, e esses petroleiros, eles são embarcações gigantescas, que para poder chegar à Índia, à China, aos Estados Unidos, ao mundo inteiro, eles têm que passar ali pela letra C, onde está o Estreito de Hormuz. E automaticamente, muitos petroleiros passando por ali, isso torna essa região muito importante. Então, qualquer ameaça de conflito que haja entre os países que estão nesta região, automaticamente o preço do petróleo vai lá nas alturas, porque há um risco do petróleo não conseguir chegar aos seus destinos. Bom, a quem pertence essa letrinha C? Veja que a letrinha C, ela tem ao norte um país que é o número 7, que é o que a gente chama de Irã. E ao sul do C, a gente tem dois países, um que aparece com o número 5 e outro que aparece com o número 13. Essa pontinha do lado do C pertence, na verdade, ao país de número 13, então é uma terra descontínua, e é um país chamado Omã. E o número 5, que já não é dono desta pontinha em C, mas é o chamado Emirados Árabes Unidos. Ali, exatamente onde está o número 5, vocês têm uma das cidades mais famosas do Oriente Médio, que é Dubai. Aí depois, no final da aula, tem umas imagens com Dubai, para vocês terem uma noção de como ela está hoje em dia. Uma cidade que, uns tempos atrás, era uma cidade no meio do deserto, continua sendo, mas hoje uma cidade de prédios imensos, o prédio mais alto do mundo está lá, shopping center, um ponto de turismo visitado pelo mundo inteiro, enfim. Bom, pensemos de novo na letrinha C. A letrinha C tem a passagem dos petroleiros, e os petroleiros vão levar petróleo para a China e para a Índia. Como é que você chega na China e na Índia? Indo para leste, atravessando o Mar da Arábia, contornando o Oceano Índico. Só que muitos dos compradores estão a oeste do mapa, que seriam os países europeus e os Estados Unidos. Vale lembrar que os Estados Unidos, hoje em dia, está começando a produzir mais petróleo do que consome. Então, eles estão também pensando em exportar petróleo, na verdade. Olha que mudança muito grande no cenário econômico mundial, porque até praticamente o ano passado, eles eram grandes compradores de petróleo. E a partir desse ano em diante, eles devem se tornar grandes exportadores de petróleo, já que lá está extraindo bastante. Mas vamos lá. Então, quem compra petróleo na Europa, o petróleo tem que sair ali do Golfo Pérsico, passar pela letra C, contornar esta chamada Península Arábica, que tem que fazer então? Veja ali onde tem a letra C. Aí você tem que se dirigir, ao contornar esse trecho mais escuro, que é o Oriente Médio, você sai do Mar Arábico, passa pelo Oceano Índico e vem até o extremo sul do mapa, onde tem a letra B. Então, ali na letra B, é um outro estreito, aliás, mais estreito ainda que o Estreito de Hormuz. E esse B, segundo a legenda, é o Estreito de Bab el-Mandeb. Aí, conclusão, os petroleiros têm que seguir por esse Mar Vermelho, que tem indo em direção ao norte agora, até chegar à letra A. Aí a gente vê que você vai ter que passar por um espaço da África para poder chegar até o A. E vejam, moçada, que lá onde tem a letra A, você tem uma linhazinha azul que liga o A até o Mar Vermelho. O que é essa linhazinha azul? Parece que é um riozinho no mapa. Na verdade, isso daí é um canal. O que significa isso? Esse canal não existia. O que você tinha ali era um deserto. Só que aí, os europeus no século XIX, franceses e ingleses, resolveram construir uma passagem. Então, é literalmente um buracão que vai se encher de água. E esse é o chamado Canal de Suez, que pertence a um país africano que está ali no cantinho da África, encostadinho no Oriente Médio, que é o Egito. Tudo bem? Então, conclusão, os petroleiros saem do Golfo Pérsico, passam pela letra C, vão até a letra B, navega até o Canal de Suez, atravessa o Canal de Suez, chega na letra A, e do A você já está no Mar Mediterrâneo. Ali, então, você vai para a Europa, ou vai para a América do Norte, onde quer que seja. Tudo bem? Então, quando a gente olha essa legenda e vê que o nome dela é Pontos Estratégicos, não é à toa, né? Porque tanto o A, quanto o B, quanto o C
são lugares que passam muitos petroleiros, e não só petroleiros, tudo o que essa região compra da Europa, ou da China, ou de onde quer que seja, tem que chegar via mar, não é? E do que é comprado da Europa, a não ser que vá abastecer esses países mais a noroeste no mapa, vai ter que passar pelo canal de Suez também. Então passa alimentos, passa minérios, passa soja, passa milho, passa carne, passa de tudo por esta região A, B e C. Tudo bem? Meninos, dá uma olhadinha também lá no extremo noroeste, ou seja, no canto superior esquerdo do mapa, onde tem as letras D e E. E elas estão do ladinho do Mar Negro. E esse Mar Negro, ao contrário do Mar Cáspio, que é um lago de água salgada, o Mar Negro tem sim uma comunicação com o Mar Mediterrâneo. E é passando pela letra D e passando pela letra E. E aí dá uma olhadinha na legenda, o D é o Estreito de Bósforo e o E é o Estreito de Dardanelos. Então, esses dois estreitos vão permitir a comunicação do Mar Negro com o Mar Mediterrâneo, tudo bem? E eles são bem estreitos mesmo. Tanto que tem ponte que liga a Europa ao país de número 15 no mapa, que é a Turquia. Vale a pena lembrar, esses países todos que estão numerados no mapa, o maior deles é o número 2, esse 2 é a chamada Arábia Saudita. Veja que ao norte do número 2 tem uma chamada zona neutra. O que é essa zona neutra? É uma área que é disputada entre Iraque e Kuwait. Iraque é o número 8 e o Kuwait é o número 11. Então, hoje, não pertence nem a um nem a outro. Estão tentando fazer um acordo para poder saber para quem é que essa chamada zona neutra vai ficar. De qualquer forma, o 2 é a Arábia Saudita. O segundo maior país do Oriente Médio é o número 7, que é o Irã. E o terceiro maior país é o número 15, que é a Turquia. E a Turquia, ela tem um detalhe, ela tem terra em 2 continentes. Então, você vê que lá onde tem o 15, está no continente asiático, só que quando você vai para a Europa, a Turquia tem um pequeno pedacinho na porção europeia. Então, ela é um país bicontinental, assim como a Rússia e assim como o Egito. O Egito, o que ele tem? Olha onde está escrito África. Onde está escrito África é um país chamado Egito. E o Egito, veja que entre a letra A e o número 9, que é um país chamado Israel, entre o A e o 9, você tem uma porção meio que triangular. Então, tem gente que fala que essa porção já é Ásia, só que ela pertence ao Egito, que tem a maior parte na África. Então, são 3 países na Ásia que têm terras em 2 continentes. A Rússia, Europa e Ásia, a Turquia, Europa e Ásia, e o Egito, uma pequena porção, que é essa porção meio triangular na Ásia, no Oriente Médio, e uma porção na África. A maior porção do Egito está na África. Só que a maior parte dos autores não considera que esse triângulozinho, que é a chamada Península do Sinai, pertence efetivamente à Ásia. Então não tem um consenso sobre isso. Mas, de qualquer forma, por exemplo, o autor desse mapa aí não incluiu esse trecho do Egito no Oriente Médio, já que não está em laranja no mapa. De qualquer forma, muitos assim consideram. Bom, então tá aí. É desse lugar do mundo que vamos falar, portanto, moçada. Olha que aqui tem um mapa. Esse mapa é o mapa do relevo do Oriente Médio, que a gente vê na imagem de satélite. A gente vê que tem uns trechos em branco mais ao norte. Esses trechos em branco é meio esquisito, porque, como vocês sabem, o Oriente Médio é uma área muito seca. Mesmo assim, os pontos mais altos têm neve. E onde está em branco, essa imagem foi obtida provavelmente no inverno deles, e ali você estava com neve cobrindo esses trechos. Então a gente vê que onde está mais enrugadinho, que é os trechos mais ao norte, tanto a noroeste quanto a nordeste, são áreas montanhosas, tudo bem? Então, já no mapa à esquerda, aparece em marrom. Então, tudo que está em marrom, ou tudo que está mais escuro, são áreas montanhosas, que é a maior parte do norte, do Oriente Médio. Por quê? Porque é uma zona de contato de placas tectônicas. Tem placas tectônicas se chocando ali, e quando placas tectônicas se chocam, muitos terremotos e altas montanhas surgirão. Lembram, moçada? Tem uma placa de um lado, uma placa do outro, elas ao se chocarem, elevam montanhas, tal, que era antes mais plano, se chocou e se soergueu.
Aí virou um monte de montanha. E esse norte do Oriente Médio é uma zona de contato de placas. Tudo bem? E veja pelo mapa à esquerda que tudo que está mais claro já não são áreas montanhosas. Por exemplo, o que está bem clarinho, meio que amarelinho e meio que verdinho, já tende a ser planícies. E o que está no meio termo, né, que seria essa cor salmão mais clarinho, são os planaltos. Então, acaba sendo o que predomina no Oriente Médio, um monte de planalto, tudo bem? Mas tem também montanhas, como por exemplo, lá no mapa, onde está em verdinho, escrito Mesopotâmia, tudo bem? E as partes mais escuras em marrom, áreas montanhosas. Então esse é o relevo do Oriente Médio. Meninos, aqui no Oriente Médio, esse trecho que a gente está vendo agora, que é a chamada Mesopotâmia, que significa entre rios, e que rios são esses? O Tigre, que aí aparece como Tigres, que vem, sabe Deus de que idioma, isso aí, e o Eufrates. Então, Mesopotâmia significa entre rios. E essa região é muito importante porque, como o Oriente Médio é muito seco, o fato de ter dois rios imensos permitiu o desenvolvimento de uma civilização, aliás, várias civilizações. Por quê? Porque eles irrigavam as áreas intermediárias entre o Tigre e o Eufrates, e aí permitia a produção de muitos alimentos. É um solo muito fértil, conta com a irrigação, com a água desses rios. Essa irrigação já ocorria desde a Idade Antiga e automaticamente desenvolveu civilizações por isso. Vejam que esse trecho em roxo no mapa, ele se estende da Mesopotâmia para a esquerda, ou seja, para oeste, até chegar no Egito, que já é o território africano. E no Egito a gente tem um rio ali, que é o Rio Nilo. E quando junta a porção do Egito até a Mesopotâmia, esse trecho em roxo, meio que exagerando um pouco, lembra um pouco uma meia-lua. E daí, então, eles chamarem essa região de crescente fértil. Tudo bem? Por quê? Porque lembra a lua crescente. Tudo bem? Então, automaticamente, a gente tem aí a chamada crescente fértil, onde se desenvolveu grande parte das antigas civilizações. Esse trecho aqui, moçada, mostra um detalhe do Oriente Médio. Ó, dá uma olhadinha no nome dos países que aparece em letras maiores, né? Você tem ali a referência a Líbano, Síria, ao norte do esquema, depois descendo um pouco Israel e descendo mais um pouco Jordânia. E tem um lugar chamado Cisjordânia ali no meio, que a gente vai falar a respeito dele ao tratar de Israel na semana que vem. De qualquer forma, vejam que tem aí o Rio Jordão. Então, isso aqui é um trecho do Oriente Médio, ó, só para vocês terem uma noção, pegando aquele mapa inicial. Esse trecho, dá uma olhadinha à esquerda do mapa, ou seja, mais a oeste, tem aquele país 15, que é a Turquia, descendo um pouco aparece o 14, o 12, o 9 e o 10. O 14 é a Síria, o 12 é o Líbano, o 9 é Israel e o 10 é a Jordânia. Então, fica de olho no 9, que é Israel, tudo bem? Então, volta lá. Então, tá aí Israel, né? Então, esse mar que está banhando Israel é o mar Mediterrâneo. E ali, entre Israel, Síria e Jordânia, aparece um trecho em azul que forma dois laguinhos. Esse trecho em azul é o Rio Jordão. Esses lagos são o Mar da Galileia, mais ao norte, e o Mar Morto, mais ao sul. Como o nome já diz, eles, na verdade, têm água salgada. E no caso do Mar Morto, mais ao sul, seria o trecho do mundo em que a água é mais salgada ainda. Então, o que significa isso? O Mar Morto já esteve ligado ao Mar Mediterrâneo, só que aí os movimentos tectônicos isolaram um pouco de água salgada no interior do continente. Como é uma região muito seca, ela mais perde água evaporando do que ganha com as poucas chuvas. Então, esse Mar Morto que vocês estão vendo ali ao sul do desenho, ele é um lago de água salgada que está diminuindo de tamanho. Cada ano diminui um pouquinho. E o Rio Jordão, que deságua neles, é um rio de água doce. O Rio Jordão também é muito usado para irrigação, só que o que vai acontecendo? Conforme a água do Rio Jordão é aproveitada mais ainda para irrigação, conforme a população vai crescendo, precisa de comer mais, planta mais coisas. Menos água chega ao Mar Morto. Então, se o Mar Morto já tinha uma tendência natural de ir diminuindo de tamanho, quando chega menos água ainda do Rio Jordão, aí acelera a tendência de desaparecimento do Mar Morto. O que acontece?
a água está desaparecendo e o nível dele vai diminuindo cada vez mais. O que acontece? Hoje, o Mar Morto ocupa uma depressão, que é o quê? Uma região meio afundada no terreno, né? Cercada por áreas mais elevadas. E ó, aqui vem umas imagens do Mar Morto, tudo bem? O que essas imagens mostram, moçada? Mostra uma seguinte situação. Vejam que a imagem de baixo mostra umas crostas de sal. Por quê? Porque a água evapora, mas o sal fica. E forma essas salinas, ou seja, uma rocha salgada, literalmente falando, que é chamada de salgema. Então, as margens do Mar Morto, olha, por mais que a água seja bem limpinha, bem transparente, ela é tão salgada, mas tão salgada, que não tem formas de vida, nem vegetal, nem animal. Daí o nome, Mar Morto. Tudo bem? Que, na verdade, é um lago de água salgada. E aí, qual que é o detalhe? É difícil afundar. Por quê? Porque como o sal, ele tem uma concentração, tem quem fale 6 vezes maior do que nos oceanos, automaticamente a água é muito densa, então é difícil afundar. Aí o barato lá é tirar essas fotos lendo, né? Ou seja, como é mais difícil afundar, é possível conseguir mais estabilidade para o seu corpo e você tira um barato aí, enfim, com essas imagens de gente lendo, que não deve ser muito confortável, né? Mas é a ideia lá. Então esse é o Mar Morto. Meninos, clima e vegetação, o que mostra aqui nesta legenda desse mapa? Mostra o seguinte, olha lá em amarelinho, áreas desérticas, é o que mais tem. Em amarelo, o desértico, e em laranja, a área semidesértica. Se você pegar essas partes, né, de desértica e semidesértica, isso já compõe a maior parte do Oriente Médio. Então, quase tudo ali é muito seco, né? Onde que deixa de ser tão seco? Por exemplo, o litoral do Mar Mediterrâneo. Olha ali o Mar Mediterrâneo, entre a África e a Europa, que a gente tem aquele trecho em vermelho. Em vermelho já é uma vegetação de arbustos. Aí aparece também um outro trecho, mais ao norte, em verdinho, que é uma área de florestas, né? E vejam que aparece também em roxinho, alguns trechos, que eles chamam de pastagens. Ou seja, tem vegetação, mas é uma vegetação de gramíneas. Então, é um lugar que já não é tão seco assim. De qualquer forma, o que predomina no Oriente Médio é, sim, deserto e semideserto. Tudo bem? Então, vegetação não é muito abundante, mas mesmo ao norte e próximo do mar Mediterrâneo. Está aqui uma paisagem típica, né, do Oriente Médio, que tem ali esse bichinho, né, que é muito comum, tanto que é um dos maiores rebanhos, né, que se tem lá de dromedários. Tudo bem? Lembra que o dromedário tem uma corcova e o camelo tem 2 corcovas. Por mais que muita gente chame o dromedário de camelo, na verdade ele é um outro animal de uma outra espécie, né, ou seja, é dromedário, uma corcova apenas. Tudo bem? E no Oriente Médio não tem muitos camelos, porque o camelo, na verdade, ele vive na Ásia Central, que é uma daquelas regiões que a gente viu no mapa que compõe a Ásia, e não no Oriente Médio, porque o camelo prefere regiões mais frias. E a Ásia Central está mais ao norte, e não mais ao sul da Ásia. Então, no Oriente Médio, o que mais tem é dromedário com uma única corcova. Enfim, é um dos rebanhos mais importantes desse trecho do continente asiático. Bom, povos do Oriente Médio. Dá uma olhadinha nesses números de 1 a 6. Árabes, judeus, turcos, persas, afegãos e curdos, né? Depois os 7 são outros. Tem uma característica comum a quase todos eles, que é a questão da religião. Então, o que a gente fala? Que desses 6 que tem aí, apenas um deles não é de religião muçulmana. Qual não é de religião muçulmana? Dá uma olhada lá, de 1 a 6. O que não é de religião muçulmana é o número 2, os judeus. Não é? Todos os demais aí são seguidores da religião muçulmana. Lembra, moçada, que a religião muçulmana tem 2 segmentos diferentes. Um é o xiita, o outro é o sunita. E por quê? Porque quando você tem como livro sagrado apenas o Alcorão, que é aquilo que Maomé dizia, algumas palavras que ele entendia que eram de inspiração em Alá, não é? E as pessoas que conviviam com Maomé iam escrevendo as coisas que ele falava num livro. Então seria praticamente a Bíblia dos muçulmanos, então o Alcorão, tudo bem? E esses são os xiitas, aqueles que só acreditam no Alcorão, para nortear sua vida, para seguir
enfim, como livro sagrado. Já os sunitas acreditam no Alcorão e na Suna. O que é a Suna? A Suna é um conjunto de conhecimentos das tradições árabes que depois influenciaram uma série de povos da região. E a Suna já não vai ser escrita apenas com palavras de Maomé. Existe muita coisa ali que foi escrita por quem convivia com Maomé, mas também com descendentes de Maomé. Então, a gente mais ou menos entende assim. Se você acredita que as palavras sagradas são apenas as palavras de Maomé, você é um xiita. Se você acredita que as palavras sagradas peraí. são... A Ana tá com o microfone ligado. Ô, Ana, desliga o microfone aí, fazendo favor. Pessoal, aí, tudo bem? Pode continuar. É que tava atrapalhando. Tudo bem. Então, vamos lá. Meninos, se vocês acreditam que, na verdade, se você é muçulmano e você acredita tanto no Alcorão quanto também na Suna, que é esse outro livro sagrado, aí você é chamado de sunita. Tudo bem? Então, no caso, quem só acredita no Alcorão, xiita. Quem acredita na Suna e no Alcorão, sunita. Muito bem, vamos passar para a próxima imagem que tem aí. Dá uma olhada, esses aqui são países do Oriente Médio, mostrado de acordo com o IDH. E vejam vocês que o IDH varia muito de país para país, tudo bem? Então a gente tem ali, por exemplo, Israel, que é o melhor IDH da região, que é o 22º melhor do mundo. Então isso é praticamente um IDH de um país desenvolvido, moçada. E veja que é uma situação muito contrastante, porque lá no final da tabela, a gente tem o Iêmen como o 144º maior IDH do mundo. E automaticamente é um dos piores do mundo, porque ao todo são 180 e tantos países que fornecem os dados para a ONU. Então, dos 193 países que tem no mundo, evidentemente que a colocação do último aí, do Iêmen, é muito ruim. Então, é uma situação muito, muito, muito contrastante. E para vocês terem uma noção, o Brasil, ele é o 79º maior IDH do mundo. Isso significa que grande parte do Oriente Médio tem um IDH melhor que o nosso. Olha que coisa meio humilhante, né, moçada? Com todo respeito ao Oriente Médio, né? Grande parte desses países tem sua economia movida pelo petróleo, não é? Mas não é o caso do maior IDH, que é o de Israel. O que acontece com Israel? Israel é um país que tem duas fontes de ajuda historicamente importantes, que foram, primeiro, como é o país dos judeus, a comunidade judaica internacional, quer sejam os judeus dos Estados Unidos, do Brasil, judeus que se espalharam pelo mundo, enfim, ajudam Israel. Então é como se Israel fosse o Vaticano e os católicos mandam dinheiro para o Vaticano. Automaticamente, a comunidade judaica manda dinheiro para Israel. E a comunidade judaica tem uma parcela dela que é riquíssima. Os maiores banqueiros do mundo inteiro são geralmente judeus, para vocês terem uma noção. Há um outro detalhe também. Israel sempre foi muito ajudado pelos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele sempre quis ter um aliado no Oriente Médio, já que o interesse histórico deles era pelo petróleo do Oriente Médio. Eles eram o maior comprador de petróleo do Oriente Médio. Está mudando agora, porque eles estão se tornando grandes produtores de petróleo e exportadores de petróleo. Eles estão deixando de comprar tanto do Oriente Médio. Significa que o Oriente Médio perde importância para os Estados Unidos, mas historicamente eles tinham interesses na região. Então eles mantinham Israel como um país aliado, e uma forma de manter esse país aliado é emprestando muito dinheiro. Israel tem uma dívida gigantesca com bancos americanos. Então é um país que contou com a ajuda da comunidade judaica internacional e com a ajuda financeira, inclusive, dos Estados Unidos. Isso explica, em parte, esse IDH tão elevado. Tudo bem? Então vamos lá. E tem aqui mais uma série de dados comparativos e em todos eles, praticamente, o que vocês têm é Israel sempre em destaque. Pega, por exemplo, mortalidade infantil. E vamos lá para Israel. Mortalidade infantil, 6. O que significa esse número? 6. Significa que Israel, de cada 1.000 crianças nascidas, 6 não completa 1 ano de idade. Isso é muito pouco, inclusive para os padrões mundiais. É um padrão de país desenvolvido. Só que Israel não é considerado um país desenvolvido, porque, como veremos na semana que vem, tem uma parcela da população, que são os
dos palestinos que vivem muito mal, tudo bem? Mas isso a gente fala a semana que vem. Então, conclusão. E olha de novo o contraste, né? Qual que é a maior taxa de mortalidade infantil do Oriente Médio? 165 por mil, que é quem? O Afeganistão. Imaginem isso, moçada, de cada 1.000 crianças, 165 não completam um ano de vida. É uma mortandade de crianças muito, muito elevada, né? Então, é um país muito atrasado, com certeza. Passa para a próxima imagem. O que nós temos aí, pessoal? A vocação econômica do Oriente Médio. Olha, muito petróleo. Como eu disse, não é o caso de Israel. Israel tem outras coisas que ela produz bastante, depois a gente fala sobre isso, mas do petróleo que o mundo inteiro possui, veja que esse azul corresponde Na verdade, tem dois azuis nesse esquema, né? Tem um azul mais claro, que é o Oriente Médio, que corresponde a 66% do petróleo que tem no mundo. E o azul mais escuro, que é a Ásia e a Oceania, que já não tem tanto petróleo mais. Então, o Oriente Médio tem mais da metade das reservas conhecidas de petróleo que tem no mundo. Veja que em segundo lugar no gráfico viria a América Latina. É basicamente por causa de quem? Da Venezuela. E olha aqui esse ranking dos maiores produtores de petróleo, enfim, do mundo. Que a gente tem hoje, os Estados Unidos está se tornando, isso é recente, né, o maior produtor mundial, mas veja que nesse ranking, do primeiro ao 10º colocado, tem 5 países do Oriente Médio. Então, se eles não têm o maior produtor mundial, pelo menos eles têm 5 países, aí você soma a quantidade de petróleo que eles têm, e aí você tem a principal região que detém petróleo no mundo. Então, vamos ver quem está no Oriente Médio desses primeiro ao 10º. Aí a gente tem quem? O terceiro, que é a Arábia Saudita, o quarto, que é o Iraque, o sexto, que é o Irã, o oitavo, que são os Emirados Árabes Unidos, onde está Dubai, e o nono, que é o Kuwait. E veja que o Brasil agora está aparecendo em 10º, que é o petróleo, por conta do petróleo do pré-sal, que é uma extração recente também, né? Mas, enfim, então, dos 10 principais produtores mundiais de petróleo, a gente tem 5 no Oriente Médio. Não é pouca coisa, né? Então, isso ressalta a importância que o Oriente Médio tem para o mundo. Israel, dá uma olhada, isso é um deserto e, de repente, você tem áreas verdinhas. O que significa isso? Israel, com tanta grana de ajuda que vem de fora, conseguiu se transformar, moçada, em uma área produtiva. Então, eles têm dinheiro, eles vão irrigar. Eles dessalinizam a água do mar e é também onde passa do lado onde tem o Rio Jordão por perto, puxa a água do Rio Jordão. Mas eles também extraem água doce do subsolo, dos aquíferos, e usa a água dessalinizada do mar, tudo bem? Então, com isso, eles têm os chamados kibbutz. E esse kibbutz, moçada, ele é uma propriedade coletiva. Então, na verdade, o governo empresta recursos e eles constituem os kibbutz. O kibbutz não é uma propriedade privada, eles entendem que pertence a todo mundo que ali vive, viu? E eles vão produzir de tudo que vocês puderem imaginar. Para vocês terem uma noção, a vaca, se não der 60 litros de leite, ela vai para a panela aí no kibbutz. Então, é necessário que ela seja muito produtiva. E o kibbutz, para conseguir 60 litros de leite por vaca, moçada, tem que ser mais de uma ordenha, com certeza, e a vaca só fica comendo, não tem pasto, ela fica criada fechada e come o dia inteiro. Gente, a gente continua a ver essas imagens na semana que vem, tem as imagens de Dubai, tem as imagens da Turquia, tem o turismo, que hoje está sendo muito importante para esses países, mas fica para a semana que vem as demais informações, que a gente já está quase que estourando o tempo, que é 40 minutos que o Zoom nos dá. Então, tudo de bom, um abração para vocês, meus queridos, e a gente se fala de novo e continua na semana que vem, onde aí eu sugiro também alguns exercícios. Vocês têm 3 aulas sobre Oriente Médio, já dá para começar a fazer os exercícios da primeira delas. Volta lá na apostila, dá uma olhadinha nos exercícios e tenta fazer, tendo dúvida, manda para mim. Tudo de bom, meus queridos. Um abração para vocês. Sucesso. Pode ser que a semana que vem a aula comece às 8 horas, mas aí depois eu explico certinho. Se porventura tiver alguma mudança, a gente fala pelo menos um dia antes. Um beijão, moçadinha. Tudo de bom para vocês. Tchau, tudo de bom. Tchau, obrigado. Obrigado.